Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro do módulo Reencarnação. Para quem não lembra, nós já estudamos no primeiro encontro e no segundo etapas da evolução espiritual do Espírito Camilo Castelo Branco. Hoje a gente vai encerrar esse tema, da encarnação dele específica, tentando entender o que causou a cegueira dele na última encarnação que ele teve, que nós sabemos, e o levou ao suicídio em 1890, tá certo? Obviamente, o nosso interesse não é simplesmente matar uma curiosidade, mas é, acima de tudo, entender a dinâmica evolutiva, no aspecto das experiências reencarnatórias. Lembrando sempre que nós não estamos falando simplesmente do Camilo Castelo Branco, nós estamos falando de mim e de você. Entender isso é fundamental para a gente entender a nossa dinâmica emocional e o nosso processo evolutivo, que em alguma medida se assemelha ao desse espírito, salvo se você for um espírito que está vindo de outro planeta a ajudar na transição planetária. Mas se não for o caso, é parecido, em alguma medida, tá certo? Em alguma medida, não estou dizendo que é igual. Mas é só para a gente entender um pouco que todos nós vamos enfrentar esse conflito que o Camilo Castelo Branco enfrentou e ainda está enfrentando, Até onde se saiba, ele já reencarnou e já desencarnou. Possivelmente foi vitorioso, mas não quer dizer que seja um espírito iluminado. O processo é milenar, Não são poucos séculos que resolvem os nossos débitos do passado. E quando a gente fala débito do passado, e aí a gente já vai sair da superficialidade, nós não estamos falando de uma conta bancária negativa, no Banco do Universo. Não é assim, estou devendo tanto, não é isso. É só um símbolo material, mais superficial, para a gente entender que nós estamos falando sempre de impulsos da alma, impulsos do ser. Quando a gente fala fulano tem muitos débitos, ou eu tenho muitos débitos, eu não estou dizendo que tem um registro num papel ou num computador em algum lugar, um saldo negativo. Não é disso que se trata. Se trata de eu ainda carrego muitos impulsos anticristãos. Eu ainda carrego muitos impulsos opostos ao da fraternidade. E as experiências difíceis que eu vou precisar passar, nada mais são do que experiências que vão transformar esses impulsos. Então, primeira coisa para aprender, para a gente começar a lidar com reencarnação de uma forma mais inteligente. A essência são impulsos espirituais. Não se trata de uma contabilidade externa. Mas existe? Existe, pode existir, mas não se trata disso. A questão central não é essa. A gente diz isso baseado em Jesus de Nazaré. Quando ele fala, o amor cobre a multidão de pecados, ele está falando com uma linguagem concreta, material, mais grosseira, para dizer isso. Se você tem impulsos se você instala no seu ser impulsos de amor, todos os seus erros, os seus desvios, porque pecado significa desvio, está resolvido, porque você naturalmente vai amar. Não se trata de zerar uma conta, até porque depois que o Espírito instala em profundidade o amor nele, ou desenvolve, seria o termo mais correto, o potencial do amor, ele vai amar naturalmente por toda a eternidade. Então não se trata de pagar uma conta. Eu estou devendo 30 milhões de erros, então eu fiz 30 milhões de acerto e quitou. E aí? Aí eu parei, eu vou me congelar? Não. Quando aprendemos a amar, o amor passa a ser uma necessidade e uma alegria natural. E a gente vai fazer isso por todo sempre. Então não é uma continha que tem que fechar. Certo? Não é errado a gente falar simbolicamente, desde que a gente entenda a dimensão real, a dimensão profunda, que é a dimensão emocional. Certo? O ponto é esse. Então,
Vamos à última existência aqui que a gente vai estudar do Camilo Castelo Branco, mas alertando, eu vou ter que correr um pouco, tem muita informação, tá bem interessante, né? O texto tá aí, por favor, leia, né? O nosso objetivo aqui é estimular uma reflexão mais profunda. Então, leia o texto, né? Se possível, 1 ou 2 vezes, porque a gente está sempre aprendendo. Eu já li o Memórias de um Suicida, acredito que eu leio pelo menos 3 vezes. E ao reler agora recentemente, né, para a gente começar esse trabalho, é impressionante o quanto eu aprendi mais, o quanto eu entendi melhor e o quanto eu me entendi melhor, né? Porque tem coisas minhas que eu só entendo quando eu vejo a minha dimensão de espírito suicida e de espírito que agiu muito contrário à lei de Deus. A gente começa a entender, agora essas angústias começam a fazer sentido. Isso é muito bom, porque tira a falsa postura, a postura doentia de vítima, né? Estamos colhendo e estamos crescendo, isso é que importa. Vamos lá. O título do capítulo é o seguinte: A Causa da Minha Cegueira no Século XIX. Só que para entender a cegueira do Camilo do século XIX, ele teve que lembrar uma encarnação dele no século XVI. Então, para entender o que aconteceu em 1890, ele teve que ir para o 1600. 1600 é alguma coisa. Então, olha que interessante. A gente tem que começar a entender que as coisas não são tão imediatas. Por isso, prudência ao julgar os outros, né? Eu já vi espírita comentando assim: esse espírito deve ter feito coisas terríveis que reencarnou, sei lá, com síndrome de Down ou com várias deformidades. Cuidado. Pode ser que tenha feito, pode ser que não, mas digamos que tenha feito. O fato de você hoje ter um corpo saudável não quer dizer que daqui a 3 ou 4 encarnações você não precise ter um corpo doente. Porque você pode estar se preparando para no futuro ter condição de enfrentar uma prova que você está olhando alguém do seu lado que já está enfrentando. E você tolamente, em nome de um espiritismo distorcido, está se achando superior. Não, fulano nasceu com várias deficiências, eu não tenho nenhum, então... Não, pode ser assim, pode ser que vocês tenham cometido o mesmo erro, e o fulano que está do seu lado já progrediu tanto ao ponto de já poder suportar aquele processo educativo. E você ainda não tem capacidade. Então, daqui a 2, 3 séculos, você vai ter capacidade de passar a prova que aquele espírito que está do seu lado está passando. Eu, normalmente, quando vejo alguém assim, sinto um profundo respeito. Porque, normalmente, são espíritos extremamente corajosos. Que assinaram, eu assino, eu assumo esse processo difícil. Então, o meu primeiro impulso é de profundo respeito, né? Porque talvez é possível que ele já tenha um nível de coragem que eu, Carlos Luiz, ainda não tenho. Então, vamos com cuidado ao julgar, né? A compreensão da reencarnação, ela nos coloca numa situação, no mínimo, de prudência. No mínimo de prudência. Alguém enfrentando a pobreza difícil, vamos devagar. Porque talvez aquela situação vai ser a nossa daqui a alguns séculos, se nós formos nos tornarmos dignos. Porque pode ser só daqui a 1000 anos, se a gente, né, não crescer verdadeiramente. Ok. Vamos entender. No último encontro, a gente viu que o nosso amigo Camilo ficou cerca de 1500 anos da encarnação que ele teve, né, na época do Cristo até essa encarnação aqui nos 1600, praticamente, como ele definiu, tendo uma vida materializada e inferiorizada. Fez sucesso, foi rico, foi pobre, desenvolveu o intelecto, mas, como ele diz, um coração ainda negro. Foi nobre, deve ter sido rei, coisas do tipo. Ok. Né? Deve ter tido aí no final desses 1500 anos de loucura algum momento de lucidez, né? Talvez uma encarnação mais equilibrada. O fato é que no século XVI, no século XVII, nos anos 1600 e tanto, ele vai ter uma encarnação em que ele vai ter uma oportunidade de iniciar um processo de resgate. Ok? Vamos ver o que acontece. E eu já vou entregar, né? Desculpe aí o spoiler, mas é necessário. A educação, o processo educativo vai justificar por conta do tempo.
E a gente vai ver que ele teve chances excelentes. E em grande parte ele fez muita besteira. Infelizmente. Né? Vocês já sabem disso, porque se quase 300 anos depois ele estava, né, foi essa encarnação 300 anos depois gerou a cegueira nele, então é porque não foi boa. E esses 300 anos depois foi justamente depois dessa encarnação, ele passou quase 300 anos pagando essa encarnação, se preparando para chegar num momento de maior quitação do débito dessa encarnação, quer dizer, de maior processo educativo. Ele foi aprofundando o processo educativo. Quando ele vem como Camilo Castelo Branco, o processo educativo já estava avançado. A cegueira já era uma experiência que ia dar para ele uma educação mais profunda. Ele se revolta, não suporta e se mata. Então, ele conquistou essa prova com 300 anos de sofrimento, mas ainda assim não deu conta. Voltemos. 1600 e alguma coisa. O que é que ele diz? Eu deveria, né, o propósito dessa encarnação, tá certo? Deveria aliviar os débitos da consciência. Então, quando a gente fala de débito, a expressão do Camilo Castelo Branco aqui é muito feliz, débitos da consciência. Né? Não é débito bancário, é a própria consciência que está distorcida perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante o perjúrio do amor até então, em débitos nos assentamentos do passado, de devotamento ao Instituto da Família. Resumindo num português bem direto. O sujeito nasceu numa situação pobre, em que ele devia suportar a pobreza, deveria desenvolver a humildade, porque um dos grandes problemas que ele aponta aqui dele, e eu estou falando isso para que você comece a ver o seu, era a revolta. Ele não era um espírito acomodado nem preguiçoso, ele era um espírito extremamente ativo, e isso é bom. Só que esse poder de ação dele, que desenvolveu o intelecto dele, ia para a maldade, para a ambição. Então ele precisava aprender o quê? Suportar a pobreza, humildade regeneradora. E ele iria passar por uma traição amorosa. E ainda assim deveria se reestruturar emocionalmente e ter uma família digna. Ele reencarnou sabendo disso, porque ele precisava. Vamos correr um pouco. Então, na primeira juventude, nasceu numa família de nobres falidos, pobres, né? Na primeira juventude ele continuou analfabeto, para ele que tinha cultivado o intelecto era uma provação dura, um pai extremamente severo, né? E ele fala que já nessa época ele via que as emoções deles eram tumultuadas, que ele possuía ambições vertiginosas e descabidas. A gente vê isso todo dia. Sujeito jovem, filho de pais pobres, que não tem condição, mas uma ambição terrível. Né? E ele disse que ele se sentia capaz de todos os sacrifícios para conquistar uma posição social elevada. Porque, para completar, é um nobre falido, então a família tinha nobres ricos. Então, aquilo aguçava mais a inveja e a ânsia, porque, obviamente, quando você vê o objeto do seu desejo, quando você vê pessoas da sua família tendo aquilo ali, o impulso é muito maior. Então, é uma prova mais dura e mais difícil. Queria estudar, o pai dele era contra. Ele pede para a mãe disse, não faça isso, você vai, né, contrariar seu pai, porque o pai queria que ele ficasse, né, ele está na Idade Média praticamente ainda, né, gente? Então, assim, o valor vai cuidar da terra, da família, para que estudo. E aí a gente vê como as coisas são interessantes, né? Para esse espírito, o ideal era que ele não investisse na intelectualidade. Ele vai investir e vai se dar mal. Olha que coisa interessante, né? Dadas as minhas insistências com a mãe foi pedir para o pai para que ele se educasse. Mas ele já tinha escolhido um pai justamente que proibisse isso para que ele não se perdesse. Ok, resultado, recebeu castigo do pai, mais severo, o pai se tornou mais severo ainda.
ele começa a frequentar a igreja. Detalhe, o pai dele era oficialmente católico, mas simpatizava com o protestantismo, mas era uma coisa oculta, porque senão ele seria massacrado. Mas então ele começa a frequentar a igreja, encontra um sacerdote digno e honesto, que vai ser uma referência importante para a encarnação dele, e o pai achava que ele estava indo na igreja para ajudar a cultivar a terra da igreja. Seja como for, o pai dele não se opôs, porque o pai dele já era suspeito de ser protestante. Se ele se opusesse, ele poderia receber represárias da igreja. Não vamos nos esquecer que nessa época a igreja tinha poder, inclusive, de vida e de morte sobre os indivíduos. Poderia ser condenado, poderia ser preso, poderia ser acusado de heresia. Então o pai dele deixa quieta a situação. É um excelente aluno, o padre se empolga, né? Nada mais prazeroso de que você ensinar quem quer aprender. E aí ele se empolga e pede para o padre apoio para ele entrar para a Igreja Católica. O padre, muito sábio, vendo o caráter dele, o aconselha a não fazer isso, porque já era evidente que ele queria usar a religião como uma escada social, né? E aí, assim, é um ponto. Nós estamos falando do Camilo, estamos falando de nós. Existe isso em nós? Queremos usar... Porque, assim, esse espírito reencarnado hoje, queremos usar o espiritismo como escada social, queremos usar o Cristo como escada social, queremos usar, né, uma suposta bondade para ascender socialmente, para ser aplaudido, para receber, né, para se destacar. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. É a lógica emocional que importa. É a lógica emocional que importa. Quer usar a mediunidade como escada social? É uma tentação que a gente tem que considerar. Né? Tem que ter essa reflexão. A gente está estudando isso aqui não é para falar da vida dos outros, é para entender a nossa. Ele encontra um sacerdote sábio e diz, não, meu filho, o sacerdócio com Cristo é muito pesado para você. É muito melhor você ter uma família digna, ser uma pessoa honesta no seu dia a dia, né? Você vai estar servindo muito mais ao Cristo do que você ser um falso sacerdote, porque a renúncia é muito grande. O fato é que este sacerdote consegue convencê-lo. Olha que bonito. Né? E ele, né, tem aquele choque de lucidez e se dá conta que realmente não é por aí, porque o que ele queria de fato era, né, desculpe o termo, faturar em cima do Cristo. Ou como descreve belamente, de uma maneira forte, João Evangelista no Apocalipse, que o anticristo é aquele que é a grande prostituta que se embriaga com o sangue dos mártires. Forte, mas é a mesma coisa. Quer dizer, eu vou usufruir para a minha vaidade, para a minha loucura, para a minha satisfação sensual, sensorial e a embriaguez do meu orgulho, do trabalho dos verdadeiramente abnegados. Né? Então é isso. Espíritos superiores que encarnados e desencarnados atuam para criar instituições e grupos para que a luz do Cristo brilhe, aí eu vou lá e digo, não, quem tem que se destacar sou eu. Eu sou o médium, eu sou o dirigente, eu sou o padre, eu sou o pastor, e eu começo a usar aquela estrutura para a minha satisfação emocional e dos meus, né, dos meus prazeres sociais e sensoriais. Então a imagem de João Evangelista é perfeita, né? Quer dizer, eu usufruo do sacrifício do outro, do sangue dos mártires e dos justos, para a satisfação inferior, seja sexual, seja de vaidade, seja de poder, seja de aplauso. Resultado, ele recebe esse choque, né, positivo, volta a si e começa a dizer, não, então deixa eu me cuidar, vou casar, vou ter minha vida aqui. E começa, né? E aí substitui isso, né? Porque aquele exemplo daquele homem, né, ele tinha poder magnético, porque ele vivia o que pregava. Então, quando ele fala isso, esse espírito, que depois foi o Camilo Castelo Branco, sente esse impacto e começa a redirecionar suas energias.
E aí, entre as numerosas moças e tal, né, tem uma que ele se afina e se apaixona por uma jovem chamada Magda. Se enamoram, né, da época, né, no estilo da época, e, né, noivam secretamente. Né, secretamente. Para, no momento oportuno, né, falarem para os pais. Aquela coisa, né? Estavam namorando secretamente. Tudo indica, gente, desculpa falar diretamente, não rolou nada, né? Era a paixão da época, né? Talvez um beijinho, alguma coisa do tipo. Enfim, pelos padrões da época. Mas, assim, era um compromisso de família, né? Não se namorava como se namora hoje. Então, as pessoas, né, tinham uma atração, um desejo, e já começavam a programar, as famílias autorizavam e casavam. Era um modelo social. Como todo modelo social, com vantagens e desvantagens, né? O que importa é o espírito aproveitar o modelo para crescer em termos de virtude reais. Ok. Feito isso, está apaixonadíssimo, só que a moça era também nobre e pobre, mas era educada, porque os pais investiram na educação dela. O fato é que um primo do pai dele vem se hospedar na casa dele, um nobre, só que numa situação, né, um primo rico. Era uma vila pequena, conhece a Magda, ele se apaixona, né, nesse estilo. E ele pede ela em casamento para a família oficialmente, ela concorda e eles vão embora. E o nosso amigo fica na mão. Como vocês já sabiam, havia uma programação espiritual para isso. Ele deveria passar por isso. É aquela história. Ela era culta, ele era culto, o noivo, né, se tornou noivo. Ele, numa situação desvantajosa, passar por esse processo para educar os seus impulsos de mando, porque ele tinha passado 1000 anos pisando na cabeça dos outros. Era a oportunidade dele se educar, não é vingança, é assim, educar. Sentiu que ia ser humilhado, sentiu que ia ser deixado, porque ele fez isso durante 1000 anos. Para que ele, quando tivesse condição de ter poder de novo, não humilhasse mais ninguém. Ele pediu isso para isso, não é vingança de Deus. E ele vai narrar aqui: enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar insuportáveis torturas morais, tive então o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência. Essa era a prova que ele tinha que viver, gente. É isso que a gente tem que entender, isso é muito central. Nós temos momentos em que é um momento de definição da nossa encarnação. Tudo que ele se preparou era para essa prova, e é interessante porque era uma prova que passou despercebida por a maioria. Então, muitas vezes, as grandes provas do nosso coração passam desapercebidas. Essa era a prova, né? Ele se apaixonar por alguém e essa pessoa sair de perto dele para ir por outra, né? Apaixonada por outra, que tinham coisas que naquele momento ele não tinha, né? Óbvio que é humilhação para quem ficou aí séculos inteligente, rico, poderoso, manipulador, culto, e aí nasce, né, numa situação pobre, com todos os impulsos da ambição, se apaixona por alguém e esse alguém o deixa, porque encontra alguém que tem o que ele sonhar, né, sempre quis ter e não teve, é muito duro. E aí ele diz: naquele momento, comprometi-me. Não quer dizer que ele não podia mudar, mas assim, é a prova. Se ele não passar nisso, o resto vai dar muito errado. Resultado. Agora eu vou correr um pouco. Como se nós não estivesse correndo, né, gente? Mas porque a história é longa. Resultado. Ele mesmo diz: aquilo que seria uma coisa comum na vida de qualquer homem, menos rigoroso como eu, menos exagerado e sentimentalmente exagerado como eu, para mim foi decisivo. Quer dizer, um espírito um pouco mais maduro, um pouco menos revoltado, teria sofrido, mas tinha dito: poxa, é a vida, isso acontece todo dia, né? É a vida, eu vou me curar emocionalmente, depois eu consigo outra pessoa, caso, e vou tocar minha vida, que se dane. Né? Teria conseguido isso, mas ele não conseguiu.
Os amigos que sabiam, que desconfiavam, chegavam e diziam assim, olha, isso acontece. Ah, mas estão falando, estão brincando de mim, estão zombando, mas olha, isso acontece todo dia. Virou motivo? Virou, mas outros viram também. Então, assim, arranja outra namorada e vai tocar a tua vida, não houve nada irremediável. Aí é que tá, né? É o calcanhar de Aquiles de cada um. Aquilo que para outro não seria sequer uma prova, seria uma passagem, tudo bem, não deu certo, não deu. Né? Vou ficar triste, ficou 6 meses triste, ficou um ano triste e a vida continua. Para ele, dado a fragilidade emocional dele, a fraqueza emocional dele, a imaturidade, foi algo terrível e insuportável ao ponto de estragar o resto da vida dele. Então, entender reencarnação é entender que cada um de nós tem características emocionais muito diversas. O que para outro era um fim de semana de choro, para ele estragou séculos. 300 anos depois ele ainda estava resgatando, né, o desequilíbrio da vida que a gente está falando, que teve como ponto central isso. Olha que coisa curiosa, como é delicado, né, o psiquismo de cada espírito. Às vezes a gente enfrenta uma coisa, não se prepara, não se dá conta e mal imagina que daqui a 500 anos vai estar pagando por erros cometidos em nome de um ato de profunda imaturidade. Não, eu não perdoo jamais. Meu amigo, você fala isso, você não sabe, daqui a 500 anos você vai, talvez esteja numa miséria terrível, com lepra, com doenças degenerativas terríveis, porque você chega e diz, não vou perdoar de jeito nenhum, não vou me vingar. E isso começa a mobilizar uma série de coisas dentro, que é o que vai acontecer aqui. Vamos chegar lá, que é o ponto central que eu quero destacar hoje. Ok. Resultado, decidiu odiar ela, odiar o outro, aquelas emoções daquela ambição terrível, da arrogância que estava sendo educada. Ele perde, porque se ele ficasse, esse sacerdote teria exercido nele uma influência profunda e ele poderia ter começado um caminho cristão. Ele abre mão disso e decide, vou para a igreja, vou realizar minhas ambições e vou me vingar dela e dele. Enfim, ele disse que não queria mais saber do conselho do sacerdote, começou a ir atrás dos parentes importantes para conseguir uma vaga na igreja. Nesse processo o pai dele morre, o que ele fala que facilita mais ainda, mas que na verdade poderia ter sido um apelo importante, porque ele era o responsável para assumir o lugar do pai e cuidar da mãe e da propriedade. Ele não quer saber disso, e aí ele fala, fiz-me sacerdote com grande facilidade. Diz que começava a estudar tudo e parecia que assimilava e entendia tudo. Óbvio, né? Quantos séculos fazendo isso? Vai para a companhia de Jesus, que, como ele diz, teve suas exceções, mas se ele quisesse seguir o caminho do Cristo, na verdade ele teria ido se vincular aos franciscanos. E aí ele entra num processo terrível, né? Porque aí eu vou ler aqui só um trechozinho. Assim sendo, isto é, a fim de todo esse detestável cabedal lograr adquirir, servir com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Então ele se tornou um auxiliar extremamente útil aos espíritos que estavam à frente da Inquisição. Persegui, denunciei, caluniei, intriguei, menti, condenei, torturei e matei. Olha onde é que esse sujeito se meteu, porque não conseguiu lidar com uma decepção emocional. Essa realidade é nossa hoje, gente. A gente vai já entender uma coisa aqui, que só quem tinha falado nisso, até onde eu saiba, foi Leon Denis. Que é uma coisa que quem trabalha com terapia de regressão de memória começa a entender. Começa. Ainda não vi nenhum grande estudioso entender isso em profundidade, o que é revelado nesse livro. Vamos lá. E aí ele se envolveu, né? Resultado, ele comenta, fui eu mesmo vítima da instituição, porque reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiorais, os chefes da Inquisição no mundo, tais sentimentos.
induzindo-me à prática de crimes abomináveis, certo da minha impossibilidade de tergiversação. O que é que ele está dizendo? Ele entrou para a organização criminosa. Quando você entra e se envolve até o pescoço, acabou-se. Quer dizer, ele que já tinha matado, caluniado, feito esse tipo de coisa, como é que ele ia negar fazer qualquer coisa que um chefe mandasse? Como toda organização criminosa, você entrou para a máfia, o cara mandou matar, você matou, mandou caluniar, você caluniou, mandou roubar, você roubou. Aí você vai dizer assim, não, eu não vou fazer mais. Isso é os crimes. Quer dizer, você, como se diz hoje, já está com o rabo preso. Né? Aqui, no caso, o rabo e o chifre, né? Ele estava numa situação meio demoníaca. Ok, então ele, como todo mundo que entra em organização criminosa, vira também, né, submisso àquela instituição. Ele não pode, não é fácil sair. O que ele está dizendo é isso. Como é que depois de tudo isso ele vai dizer assim, não quero mais mudar de ideia? Resultado, ele esqueceu a mulher, a Magda, esqueceu o primo, né, que era o primo do pai que casou com ela, e continuou a vida de maldade dele. Até que um dia, como sempre acontece, forças magnéticas atuam e ele reencontra com ela. Ele está em Madrid e ela, que morava na Holanda, volta para Madrid. E aí, aquilo que estava... Porque não adianta, gente, é isso que a gente tem que entender, não adianta dizer que esqueceu. Ele tinha esquecido nada. Ele não lembrava o consciente dela. Tudo que ele estava fazendo foi por causa da humilhação que ele sentiu em ser abandonado. Ele não podia ter ido consciente, mas todos esses crimes era revolta daquilo. Quando ela volta, obviamente, relembra tudo. Aí agora ele é uma pessoa poderosa da Inquisição. Manda investigá-la, persegui-la, organiza informações. Descobre que ela é uma esposa leal, honesta, apesar de muito bela, e outras pessoas darem em cima, ela mantém a honestidade. Ela é conhecida, né, pela virtude, ele manda espionar, quer saber da vida dela, não consegue nada. E aí ele começa a dar em cima dela descaradamente. Ele descobre que ela e o marido são protestantes. Começa a frequentar e diz que dá em cima dela na frente do marido, e o marido não pode fazer nada, porque ele é da Inquisição. E segundo ele, na época, era verdade, ele era intocável. Ele era absolutamente intocável e tenta seduzi-la. Ela não cede. E o marido entende, né? Sabe que descobriu alguma coisa, é apaixonado por ela e e o marido, resultado, organiza tudo para eles fugirem dali. Só que ele descobre, eu estou resumindo a história, leiam no livro, e mandam prendê-los. Manda prender o marido. E aí ele tortura o marido, queima, manda arrancar a unha, porque como ele consegue com os superiores dele que o marido, né, que o Jacinto, fique nas mãos dele. Porque ele diz, os superiores não podiam me negar esse pedido, eu fiz tanta maldade para eles, agora é uma coisa particular. E a Inquisição entrega a eles, olha, faça o que você quiser, mate, solte, é seu. E ele começa a torturar, assim, torturas terríveis, queima, arranca a unha, quebra os dentes, arranca os dentes, coisas... Ela vai pedir para ele soltar ele, porque no fundo ele é que está fazendo tudo. Ele nega, e ela diz, mas lembre, né, assim, ele é da sua família, nós tivemos uma infância junto, eu estou lhe pedindo. E ele diz, foi pensando nisso que você me traiu e foi embora com ele? Uma amargura terrível. E ele diz, tem uma condição para me soltar teu marido, entrega-te. Enfim, tem relação sexual comigo e eu solto ele. Ela se recusa, fica num conflito, sabe que não tem a quem recorrer. E ele leva ela para visitá-lo. Quando ela vê ele todo desfigurado, né, sangrando, enfim, num lugar imundo, vê que ele vai morrer, ela aceita. E aí ele diz que só piorou. Ela aceita porque ela, né, tem uma relação sexual com ele, obviamente, com asco, com nojo, ela não quer aquilo ali. Ele cumpre a palavra, solta-o, mas antes de soltá-lo, ele manda cegá-lo. E aí, imagina a cena, ela indo pegar ele, achando que o inferno tinha acabado,
Quando vai pegar, ele está cego. Ela se ajoelha e começa a chorar e beijar a mão do marido. Por que é que ele fez isso? Agora vocês têm que entender isso aqui. Palavras do autor do livro. Levantam-se então das profundezas do meu ser psíquico as remotas tendências maléficas que em Jerusalém, no ano 33, nós estamos em 1630, 1600 anos depois, me fizeram condenar Jesus de Nazaré em favor da liberdade do criminoso Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levaram a desejar a ruína de Magda. E enquanto o casal execrado sofreu o drama pungente que o homem moderno não compreende, senão através do colorido da lenda, eu me rejubilava com satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava o meu orgulho ferido. E aí nós estamos falando de reencarnação de uma maneira séria agora. Não é mais conversa leviana e superficial, gente. Isso é reencarnação. Nós podemos despertar hoje, quem fala disso é Leon Denis, tendências psíquicas profundamente maléficas do nosso passado. E aí é que a gente tem que entender, nós obrigatoriamente sintonizamos com encarnações do passado. Esse é o ponto que a gente tem que começar a entender. Então não é passado coisa nenhuma. Cada um de nós, até nos tornarmos espíritos redimidos, temos essa possibilidade. Sintonizar com uma tendência nossa não transformada ainda. Camilo aqui poderia ter sintonizado com outras experiências e poderia ter se redimido. Começar a transformar esse sentimento. Como ele não fez, ele começou a sintonizar psiquicamente dentro dele com essa encarnação que ele atacou Cristo. E aí ele se torna tão cruel quanto na época. Então, reencarnação é escolher a nossa sintonia. Com que passado nosso a gente vai sintonizar? Vai ser sempre assim? Não. Definição de Kardec para espírito puro. É um espírito em que a matéria, e aí matéria como símbolo de atraso, de inferioridade, não exerce mais nenhuma influência. Resultado, espírito puro não erra. Por quê? Porque ele não tem como sintonizar com nenhuma encarnação inferior dele. Por quê? Porque ele não teve? Não. Porque ele já se educou profundamente, ele já transformou. A gente pode dizer que essa encarnação, né, da época do Cristo ainda estava viva dentro dele e intocável. Esse sujeito aqui ainda existia nele. Então ele pôde sintonizar. O que é que a evolução espiritual? É pegar esse indivíduo e redimi-lo. Muitas áreas da psicologia, isso é muito interessante, e a psicologia budista também trabalham com a ideia de subpersonalidades. Isso é perfeito para quem entende reencarnação. Essa experiência dele na época do Cristo é uma subpersonalidade do Camilo. E ela vai existir como tal, como um indivíduo cruel e desalmado. Até que ele redima essa subpersonalidade. Olha que coisa curiosa, né? Então, quando a gente lida com reencarnação, nós estamos lidando com várias pessoas dentro da gente. E que as experiências difíceis dão a oportunidade da gente redimi-las, da gente reeducá-las. Por que é que espírito puro não tem perigo mais de errar? Porque todas essas subpersonalidades estão reeducadas e integradas num todo só. Por isso, um espírito puro, ele é coerente, ele é único, ele é inteiro, ele é integral. Por isso, espíritos atrasados como nós somos incoerentes, somos confusos, somos complexos, temos vários impulsos. Por isso que é tão dura a nossa luta. Porque, no fundo, não é o Carlos Luiz, é o Carlos Luiz, é a Maria que foi prostituta, é o Pedro que foi inquisidor, é o Adolfo que foi assassino, tudo vivendo dentro de mim e eu tendo que dar conta dessa confusão toda. Como é que eu vou ter paz, né, gente? Não dá, é complicado. A vida é complicada por isso.
Por isso um investimento profundo em se pacificar. Porque para mim não falir na minha encarnação atual, eu tenho que dar conta de dezenas de subpersonalidades que foram terríveis. Tem algumas que foram boas também para ajudar, né, gente? Senão não dou conta. Então, assim, a questão é a seguinte. A questão decisiva é, e aqui o conteúdo central do encontro de hoje, que subpersonalidades eu estou alimentando hoje? Eu estou alimentando as minhas experiências reencarnatórias inferiores, ou eu estou alimentando as minhas experiências reencarnatórias que foram superiores? E todos nós tivemos pelo menos algumas encarnações que a gente fez o bem. Não foi iluminado, mas fez o bem, mas ajudou, mas perdoou, mas não se vingou. Aí é que o jogo fica interessante. Nessa aqui, ele optou por alimentar essa encarnação da época do Cristo. Olha que coisa curiosa. Então ele se tornou mais uma vez um anticristo. Né? E aí ele conta que depois dessa encarnação, até o momento em que ele não conseguiu suportar a cegueira, foi sofrimento por trás de sofrimento para começar a se reeducar. Porque aquela encarnação que jogou pedra no Cristo, que zombou de Maria, que apedrejou Estevão, aquela encarnação se tornou poderosíssima, porque ela foi alimentada. Entendeu? Se ele pega aquela encarnação e vai transformando, a maldade vai se transformando em bondade, aquela subpersonalidade vai perdendo força. Se ele a alimenta, ela se torna profundamente poderosa. E foi o que aconteceu. O Jacinto foi para casa cego, não suportou a cegueira, 2 meses depois cometeu suicídio. Resultado, ele não ganhou o suicídio como consequência, ele deixa isso muito claro. Mas ele precisou passar por uma situação parecida quando o Jacinto para superar e não conseguiu. Suicídio e pobreza. Ele é um grande escritor cego naquela época, muito complicado. Hoje daria tranquilamente para resolver. Naquela época não tinha programa de leitura de voz, ele não tinha recurso para contratar ninguém, enfim, ele já era pobre. Né? Teve filhos com necessidade especial, a vida dele não foi fácil, gente. A vida dele não foi fácil, essa é a verdade. Né? Então, nenhuma condenação ao nosso amigo. Mas a gente está buscando, na verdade, é entender. Bem, meus amigos, eu acho que foi bastante conteúdo, mas assim, eu espero que tenha dado para entender. Peço que vocês leiam o texto, reflitam, né? Se quiser, por favor, escuta de novo o que a gente falou, porque assim, são questões muito centrais. Sem a gente entender isso, a gente não vai saber o que é reencarnação. Né? Acho que já deu para a gente entender, saber que reencarnação não é lembrar, que eu fui rei, que eu fui mendigo. Não é isso. A questão central é essa subpersonalidade que hoje está em mim, como ela está se comportando? Né? O inquisidor em mim está sendo alimentado? Né? O rei que mandava matar e estuprava as moças ou as crianças do reino que existe em mim está sendo alimentado? Né? Essa é uma pergunta para a gente começar a ver o nosso planejamento espiritual. Né? Estamos nos preparando para entender o nosso planejamento espiritual. O objetivo central é esse. Mas agora já dá para vocês entenderem o que eu falei. Não é uma informaçãozinha. Você foi isso. Isso serve de nada, isso é besteira, isso é tolice. Eu fui o quê e como isso está afetando a minha vida hoje? Eu fui rei? Que tipo de rei será que eu fui? E como esse rei está sendo educado dentro de mim? O orgulho e a arrogância desse rei está sendo alimentado. E daqui a pouco eu vou estar matando, roubando e estuprando porque eu acho que eu tenho direito, porque eu já fiz no passado. Né? Então, é o caso que o Camilo Castelo Branco traz, que esse amigo traz para a gente, né? Nos beneficiando muito com a sua história. E que eu peço que fique essa reflexão para vocês, né? Que subpersonalidades habitam. E a partir do próximo encontro a gente vai rasgar um panorama histórico para a gente começar a desenvolver, eu e você, essas reflexões íntimas. Que subpersonalidades habitam em mim. Isso é fundamental.
né? Ou como diria Paulo, o homem velho. O homem velho não é um senhor de barba de bengala, não, gente. O homem velho é subpersonalidade, né? Paulo dizia, o homem velho que habita em mim faz coisas que eu não quero. A subpersonalidade dele, que ele tinha a responsabilidade de educar. Gente, se a gente se der conta do tanto de subpersonalidade que a gente nunca mais se preocupa com a vida dos outros. Porque vai ter tanta gente dentro da gente pra gente cuidar que não dá tempo para fofocar e nem para perder tempo querendo saber dos outros. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. É com muita alegria que nos comunicamos hoje com vocês, queridos amigos e amigas que nos ouvem, porque sempre desejamos aos espíritas e a todos aqueles que buscam com sinceridade o saber espiritual que se amplie a compreensão sobre a reencarnação. Esse é um conceito central, mas que, como a grande maioria dos conceitos no mundo, sofrem por distorções e superficialidade. Reencarnação, um conceito sagrado para todas as elevadas escolas iniciáticas, nunca foi exposto em profundidade ao grande público. Mas agora, por ordem da vinda do Consolador ao mundo, devemos explicar a todos vocês e, acima de tudo, ensinar como essa compreensão deve marcar a vossa conduta diária, para que, não temendo o passado, mas aceitando, para que, não fugindo, mas transformando, cada um de vocês possa se libertar das algemas terríveis do erro, que aprisionam todos aqueles que não têm coragem de voltar-se a si mesmo e reestruturar-se com o amparo do Cristo. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença hoje, amiga Patrícia. Como a primeira pergunta, como se dará a reparação dos erros do passado no mundo de regeneração que será a Terra, quando nela não mais houver as inferioridades atuais? É uma questão relevante, porque muitos, distorcendo a compreensão espírita da reencarnação, sustentam com aparente gravidade e sabedoria que é necessário reviver necessariamente todas as experiências do ponto de vista material que causamos aos outros. Isso é falso. Isso é não entender a grandeza de Deus, a amplitude do psiquismo humano e o amor que permeia toda a criação. Erros são, acima de tudo, distorções psíquicas. Aí está instalado, entre aspas, o mal. Aí está instalado a desarmonia que carece de correção profunda. As experiências externas, valiosas e às vezes insubstituíveis, são apenas recursos didáticos. Por exemplo, em um mundo de regeneração em fase intermediária ou avançada, não haverá mais pobreza, não haverá mais fome, não haverá mais abandono social, mas haverá indivíduos que ainda precisam resgatar o abandono que fizeram vítima a outros corações. Como poderão fazê-lo? Poderão, por exemplo, nascer em ambientes sociopsíquicos e culturais completamente estranhos para ele e ali devotar-se em um intercâmbio de fraternidade. E ali
em condições externas confortáveis, experimentará psiquicamente solidão e abandono, mesmo que os outros o tratem com fraternidade. Mas será também um mensageiro da integração entre as culturas. Se vive isso com conhecimento, irá resgatar, sem a necessidade do abandono social. Porque karma negativo, minha filha, é, acima de tudo, impulsos doentios. Esse é o grande karma que está em vosso poder transformar. De que importam as situações externas, se vocês não as utilizam para educarem os impulsos inferiores. Comparemos o caso de Camilo Castelo Branco aqui trazido com o caso de Judas Iscariotes. Ambos partiram da encarnação no século I como inimigos traidores do Cristo. Judas elevou-se, o outro ainda luta no seu sorrimento moral. São opções. O grande karma negativo de todos são impulsos que vos distanciam da luz. O karma positivo, dharma, ou como queiram chamar, são todos os impulsos que vos vinculam a Deus. Quando vencereis essa batalha? Apenas quando, em grande predominância, os vossos impulsos vos levarem ao amor. Daí a sábia e profunda expressão do Cristo. O amor cobre uma multidão, uma imensidão de desvios, de pecados e de erros. O que diz o Mestre, o nosso grande Mestre de sempre? O amor reestrutura psiquicamente o ser. O amor reharmoniza as cordas desafinadas da emoção. E, naturalmente, o indivíduo harmonizado age integrado às leis divinas. E não apenas repara os erros, mas se torna um agente ativo por toda a eternidade de expansão do amor e da harmonia do universo em múltiplos mundos. Seria diminuir o Criador defender a ideia de uma simples contabilidade egóica de erros e acertos externos. Deixamos isso para aqueles que não querem iniciar-se no verdadeiro Espiritismo. Compreendamos. É necessário volver ao passado para nos educar hoje. É necessário reviver dores para que elas nos transformem. É necessário reconhecer erros para que não venhamos a repeti-los. Por isso, com o avançar do espiritismo psicológico, teremos pessoas aptas a olhar para dentro de si, transformando-se. E quando isso for feito, teremos um outro movimento espírita, não mais predominando como ocorre hoje, os inquisidores do passado, que dominam os centros e núcleos espíritas, como fizeram nas épocas inquisitoriais, alimentando assim a postura religiosa anticristã, como foi aqui estudado hoje. Não fiquemos na superfície, mas todo aquele que em nome do Cristo empunha uma espada, calunia e age de forma a massacrar o seu próximo, psicológica e socialmente, é um inquisidor
que volta sob vestes novas, mas que permanece o mesmo por dentro. Em uma polêmica espírita, aquele que usa a espada do fel, a calúnia e a maldade, é o mesmo inquisidor, destruindo a obra do Mestre, desincentivando os frágeis discípulos. Mas todo aquele que, independente de seu passado espiritual, ora ao alto e busca a resignação produtiva, independente do que tenha feito no passado, sagra-se verdadeiro cristão pelo sacrifício em nome de Jesus. E as cordas dissoantes e desarmonizadas de seu coração harmonizam-se sobre o som divino da renúncia e do silêncio. E esse caminha em direção à luz. Por isso, a grande estratégia de regeneração dar-se no coração, seja pela ação social dos extremos dos desfavorecidos, seja em provações voluntárias em prol da fraternidade. Todos podem resgatar os seus débitos do passado, que nada mais são que as desarmonias íntimas que carregam. Por isso, minha filha, não nos interessa tanto, salvo em estudos específicos, a cada espírito que encontramos na Terra, sabendo todo o seu histórico, os detalhes e as datas. No geral, simplesmente observamos o grau de harmonia e desarmonia que carregam em si, e já sabemos exatamente o que aconteceu. As informações só são necessárias quando vamos atuar de forma muito específica, porque, de fato, cada um carrega em suas vibrações todo o seu karma. E não é preciso mais do que isso para saber com que tipo de espíritos estamos lidando. Muito obrigada pela sua resposta. E agora deixo o espaço para a mensagem de encerramento. Para aqueles que ainda temem o passado, permitam-me dizer: a vossa vibração é o vosso passado. Ele está presente. Não digo da vibração que varia de momento a momento, mas o vosso padrão vibratório geral, ele vibra conforme todas as existências que vocês tiveram. Imagine uma sinfonia. Imagine o número de instrumentos que se harmonizam para uma grande beleza. E estais diante de indivíduos que redimiram cada existência sua. Imagine barulhos estridentes. E esses serão indivíduos em que cada voz desarmônica grita ao seu modo, gerando um som profundamente desagradável. Observem a narração do início do livro Memórias de um Suicida. O que é aquilo? O que esse espírito vive? O que ele descreve, o Vale dos Suicidas, nada mais é, meus filhos e filhas, a representação espiritual externa das vozes desarmonizadas de cada existência que esse espírito teve na Terra. Dito de outra forma, cada um de vocês é como um coral, em que um conjunto harmônico de vozes belíssimas expande e ecoa pelo infinito harmonias. Ou no outro extremo, uma gritaria profunda e doentia, de vozes diferentes, mas extremamente grosseiras e desafinadas, a gritarem calúnias e impropérios. O que é você? Que tipo de coral você é nesse instante? E que tipo de coral você será
no futuro. Por isso, conta simbolicamente João o Evangelista que no reino dos céus os anjos em coro homenageiam a Deus. É o mesmo símbolo. Fiquem em paz. Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.